Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que chegou nesse vídeo, eu sou a Raquel Muniz e você está no Cantinho da Kel. E essa é uma leitura para o terceiro trimestre de 2025. Então, o que vem pela frente, o que a gente pode esperar, né? Quais são as energias aí para o primeiro trimestre de 2025. Lembrando a todos vocês que o objetivo é pensar, é a reflexão. Oi, Jean! Bem-vindo, Jean, querido. Vamos conversar, né? Depois. Beijo para você. Obrigada pela presença. Então, o objetivo é trocar uma ideia, trocar reflexões, valores, pensamentos, para a gente, oi Jean, para a gente poder evoluir, né? Para a gente poder sair do lugar e crescer e amadurecer. E para isso, nada melhor do que uma sessão de terapia em conjunto, para a gente trocar uma ideia, trocar percepções, trocar experiência, para juntos a gente poder evoluir, amadurecer e fazer diferente. Esse é o objetivo. Então, primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. O que tem aí disponível para a gente trocar uma ideia? Eu gosto muito dessa carta, porque ela é uma carta. Eu trabalho com cartas projetivas. Aqui são várias interpretações e vários contextos. Então, o que a gente pensa sobre essa carta? O que ela reflete, o que ela mostra, né? Aqui é uma confissão. O ato de se confessar. O ato de confessar pode ser fazer uma terapia, procurar ajuda de um psicólogo. Você está sentado na frente de uma pessoa, falando dos seus sentimentos, das suas percepções, das suas atitudes, dos seus valores, das suas crenças, o que você fez, o que você conseguiu fazer, o resultado que você obteve, se está pesado, se está dolorido, se está incomodando. O ato de falar, o ato de você pensar numa fala e você propriamente dito estar falando, faz com que você mesmo se escute. E isso é maravilhoso, porque ao se escutar, contando, narrando, você vai ter emoções, você vai ter sentimentos, você vai ter compreensão do que ainda aquilo te afeta e como te afeta. E o que você tem para fazer daqui para frente com o que te afeta, com o que te machuca, com o que ainda te incomoda. Então aqui eu não estou falando de dogma, eu não estou falando de um conceito religioso, eu não estou falando da instituição que você vai procurar fazer isso, porque o ato de se confessar, você pode fazer sozinho na frente do espelho, quando você está rezando, quando você está fazendo uma prece, quando você está elevando o seu pensamento, pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo uma orientação. Você pode fazer isso numa casa religiosa, seja ela de que vários caminhos levam ao mesmo entidade superior de luz e amor, né? Então, você pode fazer isso em terapia, com um profissional, você pode fazer isso com um médico, você pode fazer isso de diversas formas. O ato aqui é o sentido da carta, e é isso que eu vou me pegar. É o ato de confessar a si mesmo. Eu errei, eu cometi um erro, eu tive esse comportamento, eu tive essa atitude, eu fiz isso porque
Era a única forma que eu sabia, que eu encontrei naquela época, naquele período, naquele tempo. E tudo bem, porque aqui a gente não está falando de certo e errado, a gente não está falando das consequências, a gente está falando do ato de admitir, de cair em si, de compreender uma coisa que tá difícil de digerir, que tá difícil de entender, que tá difícil de sossegar o seu coração. Porque a partir do momento que você tem necessidade de expor isso para outra pessoa, de falar, de dividir, o fardo fica mais leve. Você tá buscando a cura, você tá buscando digerir, você tá buscando dividir o fardo. E isso é sempre benéfico. Isso é sempre benéfico. O ato de se confessar, admitir para si mesmo, sim, eu tenho falhas, eu tenho limitações, eu não sou boa naquilo, ou eu fiz aquilo porque naquele momento eu precisava, foi o único caminho que eu encontrei para me libertar de uma situação opressora, mas agora eu entendo que eu não preciso mais disso e que eu preciso colocar essa situação finalizar isso para continuar o meu caminho de evolução, de renascimento, de reconstrução. Então essa carta, o próprio nome dela já fala o evoluir, o sair de um animal de carga, de carregar pesos, de enfrentar escassez, limitação, né? O deserto, onde você está sozinho, sem perspectiva, sem ver nada positivo, um período de escassez, de dificuldade, de limitação, de privação, para a evolução, para as possíveis possibilidades de evoluir, de crescer, de amadurecer, de fazer diferente. Mas a gente está falando de seres humanos. E quando a gente está falando de seres humanos, a gente está falando de um monte de coisa que Freud tentou nos alertar e falar com toda a sua ciência e metodologia do inconsciente, das ligações que nós fazemos com o inconsciente, do sublimar, do negar, dos mecanismos de defesa para não se deixar envolver naquilo, e o quanto essas decisões, conscientes ou não, influenciam na nossa vida. Então, essa é uma carta que muitas vezes as pessoas tiram aqui e elas não conseguem interpretar de uma forma correta. O que isso significa? O que vocês conseguem enxergar na imagem que tem a ver com o pensamento que nós estamos tendo? Então, na primeira carta, eu caí em si, eu admiti um erro, eu admiti um comportamento que não foi muito legal. Eu admiti que eu fiz uma coisa que hoje eu ainda estou sentindo um desconforto por eu ter feito. E aí eu vou buscar me confessar. O ato de confessar é o ato de fiz. Não me orgulho do que eu fiz. E aí a segunda carta vem essa carta. O que essa carta significa para você do outro lado da telinha? Quando a gente aborta uma situação, então no aeroporto, tá todo mundo dentro do avião, o comandante começa a ligar a aeronave, faz aquele check-in no painel de controle, começa o processo para decolar,
E aí ele vê que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa ali que não tá certa. E ele aborta o voo, ele cancela o voo, ou ele paralisa a ação. Não vamos decolar mais. Por quê? Quando você finaliza, quando você aborta, quando você escolhe interromper um processo, porque isso aqui a gente está falando de um processo. Então, eu tenho consciência das minhas limitações, do que eu poderia fazer, das minhas capacidades, de tudo que eu posso, de tudo que tem pela frente aí de possibilidades, caminhos, mas eu escolho abortar, eu escolho me sabotar, eu escolho parar. Não importa o motivo, escolhe que você interrompeu um processo. E tudo que você decidiu com o seu livre-arbítrio, independente se é consciente, inconsciente, se você tem noção das consequências que virão ou não, não importa. Aqui a gente está falando de atitudes. Então, quando você escolhe interromper, parar um processo, então eu estou fazendo uma comida, a panela está no fogo, ela tá numa temperatura, ela tá num grau de cozimento e você desliga o fogo. Você interrompeu o fluxo da energia, do calor, do cozimento, e isso vai interferir no resultado final da receita. Não vai cozinhar, não vai ficar legal, vai ficar cru, vai ficar frio, vai ficar incompleto, porque não concluiu o processo de cozimento para chegar no final, porque foi interrompido. Então, quando a gente interrompe, a gente está cortando o quê? O fluxo. O fluxo do quê? Da energia, porque eu tô falando de energia, eu tô falando de intenção, eu tô falando da sua capacidade de viver, de interagir, de sentir, de se colocar na situação. E é disso que eu tô falando o tempo todo. Porque a vida é feita de momentos. Momentos que vêm, que vão, que passam. Mas o que fica é o que você experienciou. O que você se permitiu viver, sentir, interagir ou não. Então, eu tô falando de o ato de confessar que eu abortei, que eu interrompi o fluxo da minha evolução, do meu crescimento, do meu desenvolvimento, porque eu estava incapacitado mentalmente, energeticamente, vibracionalmente, porque eu estava passando por um momento de depressão, porque eu estava passando por um momento de incompreensão, onde eu tive medo, eu tive ansiedade, eu não tive a capacidade de enxergar além e me deixei dominar por um processo, e aí eu interrompi o fluxo da coisa. Eu, com a minha atitude precipitada, coloquei o cavalo na frente da carroça e misturei tudo e coloquei tudo a perder. Não deixei o negócio concluir e hoje eu me arrependo. Então, quando você confessa para si próprio e você tem essa compreensão que não é legal ser ansioso, que não é legal interromper o fluxo das coisas. E quando você tem essa compreensão, você tem o domínio, volta o domínio para tuas mãos. Então então eu confesso que eu interrompi um processo e que gerou consequências nefastas, negativas, prejudiciais para mim. Só que o tempo passou,
Eu não sou mais aquela pessoa. Aquilo já passou. Hoje eu tenho consciência. E essa consciência te dá o quê? Empoderamento. Empoderamento para quê? Para enxergar com mais compreensão e propriedade, porque você está numa situação privilegiada, onde você está tendo consciência, você está enxergando as coisas num prisma diferente, com uma ótica diferente. Hoje você já está empoderado, dono de si, com força e vitalidade, para quê? Para fazer novas escolhas, escolhas melhores. Eu não vou interromper o fluxo, eu vou começar do zero, mas agora eu vou chegar até o final. Eu vou escolher um caminho e vou delimitar dia a dia, momento a momento, o que é melhor para mim, para minha vida, fazendo adaptações. Tem horas que eu vou acelerar o passo, tem horas que eu vou tirar o pé do acelerador, vou focar em algumas coisas, vou rever algumas coisas, mas usando a lógica. Aqui a gente não está falando de dogma, a gente não está falando de certo e errado, de ação e reação. A gente está falando de escolhas e possibilidades. Meu gato, confirmando que a vida é feita de momento, de escolhas, e o que você está escolhendo hoje, nesse momento. Duduzinho, vamos, filho. Ai, desculpa, gente. O que você está escolhendo hoje para sua vida que é melhor para você nesse momento? E o que você tem consciência que você vai conseguir bancar até o final? Que você não vai mais abortar? Que você não vai deixar a coisa concluir para depois se arrepender? Para depois viver um drama, para depois viver uma situação ruim. O quanto você vai bancar o que você quer e as suas escolhas sem se arrepender depois. Esse é o mês de janeiro, a energia para janeiro. Aí vamos para fevereiro. Fevereiro traz uma carta que remete ao conto do Rei Arthur, né? Aqui fala de um gasto de energia por uma coisa que você não tem, não é para você. Isso não é para você. Então, os soldados mais corajosos, mais fortes, mais experientes, tentaram puxar essa espada dessa rocha, mas foi com insucesso, porque nenhum desses soldados fortes, corajosos, experientes, conseguiu tirar essa espada daí. Por quê? Quem conhece essa história do Rei Arthur? Quem já leu esse conto, essa história? Não é o mais forte, não é sobre experiência, não é sobre idade, poder, força muscular, capacidade cognitiva, não é nada disso. O que você precisa ter para tirar essa espada dessa pedra é algo tão simples, tão banal, que talvez você não dê valor, que você não compreenda, porque é uma coisa tão simples, é uma coisa tão do dia a dia, que a gente está falando o quê? Que a pessoa que conseguiu tirar a espada desta pedra sem exercer força física nenhuma foi um jovem, muito jovem,
esquelético, magrinho, pequenininho, que não tinha força muscular nenhuma, mas ele tinha pureza de coração, pureza de intenção, pureza de caráter, uma energia pura, limpa. E é disso que eu tô falando. Talvez o teu perdão é a limpeza do teu coração. É algo tão simples, tão banal, tão corriqueiro, que você não consegue enxergar que você precisa se perdoar, que você precisa se amar, que você precisa se acolher e você precisa se reinventar, se permitir viver de uma forma completamente diferente do que você já fez. Por que eu tô falando isso? Porque a próxima carta, ela remete ao movimento das cruzadas. O que foi o movimento das cruzadas? E aqui a gente não tá falando de aula de história. Vamos pegar o sentido assim. Começou com uma filosofia, começou com uma intenção e acabou se perdendo, porque durou tanto tempo, porque tanta gente falou tanta bosta, se envolveu no meio, colocou religião no meio de uma coisa que não tinha que colocar religião, que não tinha que colocar dogma, que não tinha que misturar uma coisa, não tem nada a ver com a outra. E aí um movimento que foi feito com uma intenção para se conseguir uma coisa se perdeu, sangue de inocentes foram derramados, se perdeu o propósito, se perdeu a intenção inicial, perdeu tudo, perdeu o sentido. Então, o que você precisa em fevereiro é retomar essa pureza de coração, a intenção original. Precisa deixar ir a culpa, o ressentimento, os pesos do que foi, do que já foi vivido, do que já foi experienciado. Precisa limpar o coração. Limpar o coração, limpar a alma, limpar o corpo, limpar a mente e deixar esse sentimento fluir, porque sentimento ao longo da vida também muda. Sentimentos mudam com atitudes, atitudes mudam sentimentos. Então, quando você decide se perdoar e compreender que você tomou aquela atitude, porque naquele momento da sua vida você estava enxergando dessa forma, você entendeu dessa forma, mas que agora você está entendendo de outra e tá tudo bem, porque o sentimento mudou, porque o café esfriou, porque aquele emprego não tem mais significado nenhum para tua cabeça, porque você entendeu qual era a finalidade daquela experiência, que você teve aquele comportamento, porque fulano de tal, ou ciclano, ou não sei o que, te obrigou com o comportamento, com a atitude, com a fala, instigou e você fez. Mas que agora você tem uma outra compreensão e você fará tudo diferente. Conduzirá a sua vida de uma forma diferente. Mas para isso você precisa se perdoar. Você precisa soltar o peso da culpa. A culpa, porque eu sou culpado, porque eu... E aquela coisa, sabe? Essa coisa, ela só serve para segregar, para cindir, para colocar certo e errado, para dividir pessoas, dividir vidas, sentimentos, emoções, entendimento, e isso é péssimo. Tudo que é cindido, tudo que é duplicado, tudo que cria um abismo entre eu e você,
essa falta de diálogo, essa falta de compreensão, essa falta de olhar para o mesmo futuro, com os mesmos objetivos, com os mesmos valores, e aí fica um para cada lado, eu vou fazer o que eu quiser e foda-se você, porque eu estou rompendo com você, porque agora a gente está em guerra, porque eu penso diferente, então você virou meu inimigo, cindiu, cortou, não tem mais como. E isso é péssimo, porque o que você precisa não é fazer uma guerra, não é fazer uma tempestade, não é guerrear com as pessoas que convivem com você e ter essa atitude violenta, essa fala violenta, esse comportamento violento de eu vou bloquear, eu vou cortar da minha vida, eu vou excluir, eu não vou dar a chance de conversar, de dialogar, de tentar entender o porquê que o outro teve aquela reação, aquela fala, aquela atitude. Então eu vou me fechar na ignorância, na falta de diálogo, porque eu sou a dona da razão, porque se não for do meu jeito não vai ser de jeito nenhum, e eu vou criar um abismo entre eu e o mundo, eu e o outro, eu e as outras pessoas. Não, tá tudo errado. Você não vai resolver nada, você não vai mudar a situação nenhuma desse jeito, você só vai piorar a culpa e o arrependimento quando você cair em si. Porque não é força bruta, não é guerra, não é lado, não é certo e errado, não é esse dogma que você criou na sua cabeça, essa verdade que você tá brigando, que você tá defendendo, à custa do quê? À custa do quê? Se perdeu, não é mais certo, não é mais, entendeu? Você tá perdido. Então precisa o quê? Uma nova visão, uma nova compreensão, uma nova atitude, um novo posicionamento. Começa do zero. É que nem computador tá travando, o computador tá lento, precisa desligar, contar até 20 e liga de novo. Porque aí ele vai ter um processamento do zero, vai começar de novo, uma nova visão. Ele não tá com pesos, com a memória cheia, com um HD lotado de lixo que trava, que torna ele lento. Quando você limpa, quando você exclui, quando você reinicia, você começa do zero. Mas ficou o aprendizado. Então, o aprendizado é o quê? Eu não estou começando literalmente do zero. Eu tô começando de uma perspectiva porque eu tô maduro, porque eu aprendi com os meus erros. Eu entendi que não é guerra, que não é bater boca, que não é lado. Não tem lado nenhum, tem a minha vida. E eu tenho que escolher sempre eu. A vida é feita de fases, de momento, de pessoas vêm e vão e tá tudo bem. Porque eu não tenho que ficar apegado a nada, porque nada me pertence. Eu tenho que entender que a energia é livre. E é disso que eu tô falando desde o começo. A energia é livre. Então, quando você entender, março, chegamos em março, quando você entender que você não possui nada, que você não está colecionando tesouros, que você não está colecionando status,
posse, conta bancária, o meu cartão é preto, é verde, é laranja, é transparente, não é roupa de grife, não é a marca do carro, não é a quantidade de coisas que você coleciona, que você entulha na sua casa, não é colecionar títulos, diploma, dinheiro, objetos, pessoas. Não, porque nada disso, caixão não tem gaveta. Quando você desencarnar, quando você deixar esse mundo, você não vai levar nada disso, porque nada disso te pertence. Isso foi uma experiência. Isso foi uma experiência. Você viveu, você trabalhou, você desenvolveu e você recebeu isso. Mas isso é um benefício para que você use, para que você usufrua. Para quê? Descansar, para criar memórias, para criar momentos, para criar lembranças, porque isso sim você vai levar na sua energia, na tua alma, isso vai com você para sempre. As suas ações, o que você fez com o que tinha de recurso, o que você usufruiu, o que você se permitiu usar, investir, multiplicar, dividir com outras pessoas. Isso vai ficar na lembrança. Isso você vai levar para onde, sei lá, você for, onde você estiver. Porque isso não vai se perder no tempo, no espaço, na dimensão. Isso é seu, é mérito seu, você adquiriu e nunca você vai perder. Então, eu tô falando de intensidade, eu tô falando de comprometimento. O quanto você está realmente disponível para viver. Para se abrir para uma nova experiência, para um novo período, para um novo ano, para um novo tempo, para um novo emprego, para um novo relacionamento, para uma nova forma de dialogar com a vida, com as pessoas, com as situações. Essa nova forma de compreensão, onde não vai ter milindres, grito, histeria, violência, individualismo, porque isso aqui é uma vida miserável. O que essa pessoa tem? Ela só tem dinheiro, mas isso não trouxe a felicidade, a liberdade que essa pessoa queria. Ela só acumulou. Ela está vivendo na miséria, na escassez, ela está escondendo de si própria, porque ela está vivendo uma vida de, porque vão me roubar, porque vão me tirar, porque vão trapacear, e eu tenho que esconder, eu tenho que preservar, e não sei o quê, e ela não usa dos recursos que tem, ela não usufrui. Isso aqui é morrer em vida. Isso aqui é a desgraça em vida. E eu tô aqui gastando a minha garganta tentando falar do que o dinheiro não compra. Eu tô falando do seu compromisso com você, com a sua vida. Quais são os seus valores hoje? O que você vai fazer daqui para frente? O quanto comprometido você está com você? O quanto você está entendendo o processo da vida e do viver? Pessoas vêm e vão. Roupa vem e vai. Objetos vêm e vão. Coisas quebram. Coisas rasgam. Coisas se perdem. Coisas... E tá tudo bem, porque outras vêm melhores, mais condizente com o tempo atual. Nada é eterno, o conhecimento não é eterno, porque o conhecimento, ele tá muito... para isso que tem que fazer reciclagem,
Por isso que as profissões mudam, porque os tempos mudam, os valores mudam, os recursos mudam, tudo evolui, tudo é um processo de evolução e crescimento e desenvolvimento. Então, na época do telégrafo, ai, porque o telégrafo vai deixar de existir, porque pessoas vão perder o emprego, isso vai ser péssimo, isso vai ser horrível. Mas não foi horrível, foi um avanço. Criou outros recursos, o telefone, o fax, outros aparelhos eletrônicos que foram ótimos, maravilhosos também enquanto durou. Porque agora nós temos outro recurso, porque nós temos outra tecnologia, porque tudo avança. E você não pode parar no tempo. Você tem que avançar. Não pelos outros, mas por você. Para você não parar no tempo. Para você não morrer em vida. Porque você não detém nada. Porque as coisas se transformam e aceita que dói menos. Porque a vida é mudança. A vida muda constantemente. Você está envelhecendo. Sua pele está envelhecendo. Seu cabelo cai para outro novo nascer. A pele também se regenera todo dia e você não vê esse processo. Mas coisas estão acontecendo sem que você enxergue, sem que você compreenda. E isso é uma evolução. Por mais que você veja, não veja, aceite, não aceite, compreenda, não compreenda, as coisas, elas estão evoluindo, elas estão em movimento, elas estão em ação. Não está estagnado porque você não quer dividir, porque você não está preparado para ver, porque você não quer. A vida continua. E é disso que eu tô falando. O quanto você tá comprometida com o seu processo. Então, a partir de março, você vai ter que ter uma postura de menos insensatez para mais sensatez. Raciocínio lógico, um treino de paciência, entender o que é a vida, os processos da vida, entender como é que é a caminhada, para fazer movimentos pensados, os prós, os contras, o que eu ganho, o que eu perco, isso aqui é bom para mim lá para frente. Lembra que eu falei da melhor visão, da compreensão, de uma vista privilegiada? Você vai ver todo o futuro, o que está mais longe, e você já tem que prever a estratégia mental que você vai usar, os caminhos que você vai escolher, percorrer ou defender. Porque a vida, ela é boa para quem entende como é que ela é. Então, não é o ato de jogar, é o ato de se permitir participar do jogo sem controlá-lo. É a receptividade que você tem que ter com você mesmo. A clareza emocional e sentimental do seu processo de julgar, do seu processo de viver, e o quanto você está realmente liberto e disponível para as trocas, para os diálogos, para interagir, porque até sozinho você interage. Você está interagindo energeticamente com uma planta, com um animalzinho de estimação, com a comida que você faz. Faz a comida com ódio. Faz a comida no meio de uma discussão e de um bate-boca. Você passa mal. Você está se intoxicando. Porque a energia que está naquele alimento é energia de raiva, de ódio, de xingamento, de amaldiçoar, de rogar pragas.
É uma energia ruim, negativa, pesada. E você não precisa de ninguém para fazer isso com você próprio. Você é o seu pior inimigo ou você é a sua melhor cura. Então, a gente está falando a todo momento de você. O quanto você está longe de você, o quanto você se perdeu de você, o quanto disperso você está de você mesmo, o quanto você está olhando para fora e se distraindo com pessoas, com falas, com narrativas, com ideologias que não são suas. E você está perdendo a sua essência, você está perdendo o seu tempo com você mesmo, com o seu caminho, com a sua evolução, porque você está se distraindo. Ah, eu sou Palmeiras, o outro é Corinthians, então a gente se odeia, não dá para conversar e interagir com você. Ai, porque eu sou não sei o que e você é não sei o que, então eu te odeio, eu não vou conversar com você, porque nós somos rivais. Ai, porque a empresa X tem que detestar a empresa Y. Porque paulista odeia carioca. Porque não sei o que lá. E aí você vive criando situações onde você se desconecta da realidade. Você cria um abismo entre as pessoas. E porque ninguém presta para você, porque você é o chuchuzinho do campo, o alecrim dourado. E você está criando uma realidade de escassez, de limitação, de sofrimento, de pobreza. E a vida não é isso, a vida é floresça, cresça, amadureça, desabroche. Viva de uma outra forma, com outros valores. Uma vida de mais verdade para você. Qual é a tua verdade? Esse foi o primeiro trimestre de 2025. Aqui, claro, não é... isso aqui é uma troca de ideia. Isso aqui é para que você pense, para que você reflita, para que você coloque na sua vida essas coisas que eu falei, esses exemplos que eu dei. E veja, quem é você nisso tudo que eu falei? Quem é você? Aonde você está? Quais são as atitudes que você está tendo, que você está escolhendo ter? Ainda é tempo. Hoje é 26 de dezembro. Tem tantas coisas que você pode parar de insistir, porque não vai te levar a lugar nenhum. Parar de lutar por uma causa que não é sua, que fizeram você acreditar que era sua, mas não é sua. E começar a se concentrar em você. Menos culpa, menos arrependimento e mais verdade. Qual é a tua verdade? Quais são os seus sonhos? O que você quer? Quem é você? Talvez o ato de se confessar seja isso. Olhar para dentro e falar assim: meu, eu sou uma mulher que em março de 2025 eu vou fazer 49 anos. Já passei por tantas coisas, vivenciei tantas coisas. Sou uma mulher capaz, forte, inteligente. Eu conheço tanta coisa, eu posso tanta coisa, eu posso ser e fazer o que eu quiser. E o que eu quero? O ano é 2025, mas eu estou no dia 26 de dezembro. O que eu quero?
nesse momento da minha vida, porque daqui a pouco eu vou fazer aniversário. Meu aniversário é em março e eu vou ter 49 anos. O que que eu quero? Quem sou eu com 49 anos? O que que eu quero construir para mim, para minha vida com 49 anos? Hoje, quais são as minhas necessidades? Quem eu sou hoje? Esquece filho, esquece família, esquece carreira, diploma, bens materiais. Eu tô falando para você olhar para dentro e responder: quem é você hoje? Você é feliz? Tem propósito na tua vida? Você tá vivendo a tua verdade ou você só tá perdendo tempo? Você quer continuar desse jeito? O que que você precisa fazer para ter a vida que você quer? Para sentir o que você deseja sentir? Para vivenciar o que você sonha vivenciar? Para você ter o tipo de relação que você assiste aí nos doramas, nos romances? O que que você precisa fazer para viver essa experiência? Não é reagir, não é brigar, não é lutar, não é olhar e apontar dedos e julgamentos e fazer crítica para o outro. É o que você precisa mudar em si próprio. O que que precisa cair a ficha em você? É você com você, é você com os seus sentimentos, com a sua visão, com as consequências do que você está fazendo, é você. Então eu espero que vocês entendam, né? O que eu tô querendo dizer, os exemplos que eu tô dando, que pensem em tudo isso e que seja um 2025 mais leve, melhor, com mais verdade para você, para sua vida, para o seu dia a dia, e que você gaste menos energia reagindo, julgando, apontando dedos, mostrando falhas, gastando energia com quem não te compreende, que não te escuta, que não te valoriza, e que você pare de gastar a sua energia e que você guarde a sua energia para você. É isso aí, Jean. A principal mudança começa de dentro para fora, exatamente. Então, eu quero que você pense quem é você hoje, porque ainda dá tempo de correr atrás de tudo que você quer, porque não é idade, não é situação econômica, não é status, não é religião, não é nada, é você com você. Porque quando você quer, você corre atrás. Quando tem interesse, você arruma tempo, você arruma um jeito, você dá seus pulos e você faz. Então, eu tô falando de você. Se ame, se valorize, se compreenda, se respeita, se aceite. Essa confissão não é para ninguém, é para si próprio. Eu comecei o vídeo falando isso. É dentro de você. E eu desejo que você seja extremamente feliz. Que a sua vida seja próspera de tudo que te faz bem. E que você encontre a tua força, o teu centro de força. E que você se nutra todos os dias, para que você nunca mais passe por essa escassez que você está passando. Que você sempre se coloque em primeiro lugar.
Que você sempre se acolha, se ame, se respeite, se valorize e se dê amor, carinho, prioridade, cuidado, zelo, porque você pode, você merece. É disso que a vida é feita. É disso. Então, um beijo gigante para todos vocês. Jean, vamos conversar para a gente trocar aquela ideia que você queria trocar, tá bom? Obrigada pela sua presença, obrigada pela presença de todos vocês aqui nessa live. Que o primeiro trimestre das vossas vidas, das nossas vidas, seja de troca, de interação, de coleguismo, de um apoiando o outro, de um ajudando o outro, porque juntos somos mais fortes, juntos se mantemos firmes, saudáveis por mais tempo, e é isso aí. Um beijo gigante, um abraço forte para todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!